Se eu dobro meus joelhos para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá para ficar nenhum segundo sem tua luz. Não consigo mais viver sem meu Jesus. E agora, uma mensagem de fé com o pastor Nelson Ramos. Muito bem, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nelson Ramos, estamos na fé aqui na Certeza da Vitória, trazendo esse vídeo para orientar as pessoas concernente ao que nós estaremos realizando nesse próximo domingo da Igreja Manancial dos Milagres de Deus. Será algo muito bacana nesse domingo, dia 23, domingo, dia 30, como também no domingo, dia 6. Serão 3 domingos especiais. Atenção, povo de fé, serão 3 domingos especiais na Igreja Manancial, onde nós vamos estar falando como que Deus, ele tira a pessoa, então, da humilhação para a exaltação. É isso que nós temos que entender nesses próximos domingos. E para isso nós vamos trazer alguns vídeos rápidos e objetivos aqui para você. Primeira coisa, você tem que acreditar. Primeiro passo é se humilhar na presença de Deus para que ele nos exalte. E o segundo passo é acreditar que ele possa colocar você em lugares a quais você sequer pensou em um dia chegar. Agora, para que nós venhamos vencer tudo isso, é necessário entrar em uma guerra interna. Você sabe que para curar conflitos internos, na maioria das vezes, e isso sem atuação medicamentosa, é necessário você mexer na ferida. É necessário você mexer naquilo que às vezes trouxe resultados negativos para a sua vida. E falar de exaltação, antes de tudo, é falar nisso, é falar em resolver problemas internos, é falar de resolver, então, tudo aquilo que talvez tenha colaborado para as pessoas não terem uma visão de sucesso, uma visão bem-sucedida na sua vida, na sua expectativa de futuro. Então vamos rapidamente a essa análise. Vamos começar domingo, vamos começar as orações. Então serão 3 orações especiais, 8 da manhã, 7 da noite, reunião da 8 da manhã, reunião das 7 da noite, e também a transmissão através das redes sociais, através do Instagram, às 10 horas da noite. Então serão 3 orações em 3 domingos. Porém, nós vamos estar trazendo uma mensagem forte para que as pessoas mudem então a sua vida. Primeiro passo, se humilhar diante de Deus. Por mais que nós venhamos sofrer muitas das vezes humilhações de pessoas, humilhações de instituições governamentais e na nossa sociedade em geral, né? Muitas das vezes até dentro da própria casa, muitas pessoas são humilhadas. Agora,
É fácil a gente falar, mas está escrito que os humilhados serão exaltados. Nós temos muitos discursos prontos para combater momentaneamente aquele momento desprezível que é ser humilhado. Mas existe uma grande diferença entre você ser humilhado e você se humilhar. Agora nós temos que entender uma coisa. Para que Deus nos exalte, nós temos que nos humilhar diante dele, nos colocando no nosso devido lugar como servos, como pessoas que obedecem ao Senhor Jesus, não simplesmente como senhores de si, porque a maioria das pessoas querem, então, ter êxito na sua vida, mas não se submetem às orientações da palavra de Deus. Aí fica mais difícil. Agora, se você quer que Deus ele exalte você, eu poderia trazer aqui inúmeros versículos, como futuramente vamos trazer nos próximos vídeos, mas eu poderia trazer inúmeras passagens bíblicas aqui para mostrar para você que Deus ele quer exaltar você, sim. Deus ele quer exaltar você, a mim. Por quê? Porque a partir do momento que nós somos exaltados por Deus, quem vai aparecer, quem vai receber a glória dessa exaltação é o próprio Deus, porque nós vamos dar graças a Deus. E com certeza, quando Deus ele nos exalta acima das nossas expectativas, acima daquilo que nós conseguiríamos, talvez, com o esforço da nossa parte. O que é feito de uma forma natural, o mínimo de esforço nosso, nós conseguimos chegar aos objetivos. Mas onde Deus ele nos coloca é diferente. Nem com toda a ação da nossa capacidade nós conseguiríamos chegar. Por isso que Deus ele quer exaltar as pessoas, para que as pessoas então venham ser testemunhas da grandeza de Deus, da ressurreição de Jesus, da ação de Deus em nossas vidas. Agora, se engana quem pensa que compra Deus com alguma oferta, com dízimo. Não, você não compra Deus com nada disso. Nós conquistamos a Deus através da nossa postura, através da nossa vivência, da nossa atitude, através do nosso procedimento. Isso sim vai chamar a atenção de Deus. E quando eu digo através do nosso procedimento, é da nossa fé, da nossa crença. Nós temos que manifestar uma crença, uma fé viva no Deus vivo. E por isso, antes de trazer outros vídeos com mensagens bíblicas, eu quero trazer aqui alguns conceitos, na realidade 2 conceitos que fazem toda a diferença na vida daquele que quer, então, que Deus exalte ela. Porque Deus ele diz na sua palavra, o Senhor ele diz, que ele se compraz na prosperidade do seu servo. E quando eu digo prosperidade, gente, não foca só em vida financeira. Porque ser próspero na vida financeira é uma coisa. Agora, ter prosperidade, isso vai trazer uma gama de áreas da vida. Diversas áreas, então, da vida. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não é próspero. Tem gente que é bem sucedido financeiramente, mas não tem prosperidade na vida sentimental, na vida familiar, na saúde. Então, a prosperidade vai além da vida financeira. Então, Deus ele quer prosperar você. Deus ele quer me prosperar. Deus ele quer nos prosperar. Agora é necessário que nós venhamos nos submeter à palavra dele. E a primeira coisa, antes da gente querer a exaltação, a primeira coisa, me humilhar diante de Deus. É diferente de você ser humilhado. É você se colocar diante ou aos pés do Senhor Jesus como um servo, como uma pessoa que carece da graça e da misericórdia de Deus. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é vencer os nossos hábitos derrotistas, é vencer os nossos caminhos circulares que sempre nos levam ao mesmo lugar. Passa ano e sai ano, a pessoa sempre repete os resultados que ela tem tido durante a vida. Às vezes um ciclo anual, às vezes um ciclo a cada semestre, a cada bimestre, a cada 5 anos, a cada década, a cada 10 anos. Cada pessoa
vai fazer uma análise da sua vida e ver o que você está repetindo todos os meses, ou de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos. Às vezes a pessoa não para pensar, mas ela anda num ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso, ele tem que ser quebrado para que Deus possa te exaltar. Então há uma parceria. Primeiro você se humilha diante de Deus e depois você busca renovar os seus conceitos. Por isso que a Bíblia diz, lá em Romanos, que nós não temos que nos conformar com esse século, mas renovar o nosso entendimento, a nossa capacidade mental, a nossa capacidade de análise, de execução, a nossa cognição mental tem que ser renovada de acordo com o que nós estamos vivendo. Vamos então, eu não vou colocar aqui na tela não, porque eu vou ser bem rápido, e se você quiser depois você pode procurar ou chamar cada um, ou nos chamar no particular no Zap, e a gente dá para você as fontes que nós pegamos. Tá, primeira coisa, se humilhar diante de Deus. É o que nós iremos fazer nesse domingo. Já logo no primeiro domingo, nós vamos nos humilhar diante de Deus. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é vencer os hábitos derrotistas, os hábitos de derrota. Mas para vencer um hábito, eu preciso saber o que é hábito. E para complementar, eu preciso saber o que é habitat. O que é o habitat? Entendeu? Então nós vamos lá. Primeiro, quando Israel saiu do Egito, preste bem atenção no que eu estou falando. Quando Israel saiu do Egito, Israel então se deparou com o mar. E ao olhar para frente, o mar se tornou um obstáculo. Ao olhar para trás, o exército de Faraó estava vindo. Então, aqueles homens disseram a Moisés: Moisés, por que você nos tirou de lá? Nós não falamos para você que nós não queríamos sair de lá? Nós estávamos bem lá. Ou seja, Israel estava 500 anos, sabe, escravo, mais 400 anos escravos dos egípcios. Israel estava em escravidão, passando, como diz vulgarmente, passando o pão que o diabo amassou. E eles, principalmente esses que estavam tecendo esse discurso diante de Moisés, que com certeza eram líderes daquele povo, Moisés o grande líder, mas existia liderança entre outras pessoas, os revoltadinhos da vida, né? Chegaram diante de Moisés e disseram: Moisés, a gente não te falou que se fosse para morrer no deserto, a gente não queria sair não. Nós preferíamos ficar escravos, porque não tinha cemitério bastante lá para que a gente viesse morrer aqui. Então olha só o que eles falaram. Eles já estavam acostumados com aquela vida. Ah, pastor, mas está escrito que Deus ouviu o clamor das pessoas. Não foram de todos. Como também existiam aqueles que não queriam sair da escravidão. Existem pessoas que gostam de viver escravos. Escravos, sabe, da derrota, do fracasso, do comodismo, escravos da situação que estão vivendo. Existem pessoas que estão cômodas. Tem gente que fala assim: ah, pastor, é melhor pingar que faltar. Não quero não, vai que eu tento e não dá certo. Então existem pessoas que têm esse nível de pensamento, de raciocínio lógico. Agora existem aqueles que não. Existem aqueles que querem mudar a sua vida. Existem aqueles que querem fazer uma diferença, mas que olham para o seu derredor e veem que não tem forças para realizar os seus sonhos, os seus objetivos. É aí que entra Deus. Porque Deus, ele vai fazer o impossível acontecer na vida daquele que crê. Mas é necessário que a pessoa acredite. É necessário que nós venhamos nos humilhar diante de Deus. E primeiro passo, vencer esses pensamentos como esse povo que foi reclamar com Moisés, que preferiam estar escravos, que preferiam estar passando dificuldades, estar passando momentos difíceis. E quantas não são as pessoas assim, que por medo se acomodam, fazem daquele lugar de escravidão o seu habitat natural. Eu peguei um conceito rapidinho aqui, ó, habitat natural.
Definição de habitat natural. Isso aqui, quando eu falo definição, gente, você pode procurar aí no seu dicionário, viu? Que não vai estar em nada diferente do que eu vou falar aqui. Olha só. Habitat natural. O que é o habitat natural? Isso aqui é muito forte, né? Olha só. Habitat natural. Deixa eu abrir aqui. Dicionário. Você pode procurar aí. Você que tem um dicionário em casa. Olha só. Habitat natural é a área onde seres ou animais, plantas ou outros organismos vivem na natureza. Ele está muito relacionado ao outro. Importante conceito. E de nichos ecológicos. Ou seja, muitas das vezes, o que é o habitat natural nosso? Nossa casa. A nossa casa é o nosso habitat. É onde você se sente seguro. É onde você tem, então, o domínio da sua situação externa, lar, e interna, pessoal. Então, muitas pessoas não gostam de, por exemplo, olha, vamos mudar de estado, a não ser que seja algo que aguarda ela no outro lugar melhor do que o que ela está vivendo. Aí a análise dela passa a ser diferente. Agora, se for para viver em outro estado, com outra cultura, com outro aspecto de vida, geralmente as pessoas não querem. Por quê? Elas se sentem bem ali. Elas se sentem bem naquele bairro, se sentem bem naquela casa, se sentem bem naquele quintal. Por exemplo, tem gente que não se adequa a apartamento porque estão, vivendo a vida inteira em casa, que tem quintal, e de repente ela não consegue se ver em um apartamento. Estou falando de algo que tem a ver comigo. Eu sempre fui criado no quê? Em casa com quintal. Eu acredito que poderia até me adaptar, mas demoraria para criar um vínculo de habitar, de ser um habitat natural para mim, um apartamento. Então, cada pessoa tem um conceito. Existem pessoas que já nasceram e cresceram e amadureceram em um apartamento. Talvez não se adaptariam, talvez demoraria, mas logo de início não iriam se adaptar rapidamente a uma casa num terreno. Então isso, por quê? Porque aquele lugar passa a ser o seu habitat, passa a ser um lugar de comunhão, passa a ser um lugar onde você passa a ter domínio sobre as situações internas e de algumas externas. Então o habitar é fácil para a pessoa reproduzir, para a pessoa viver, para a pessoa comer. É um lugar de conforto. Ali é o habitat natural da pessoa. Então o habitat é um lugar desenvolvido, onde a pessoa se desenvolve, cresce, amadurece, de acordo com suas expectativas de vida. Então esse foi o mal de Israel. Israel, a maioria ali, aqueles que reclamaram de encarar o mar à frente e o exército de Faraó logo atrás, esses reclamaram o seu habitat natural. Porque uma pessoa que tem o seu habitat natural, ali é o aconchego dela. Ali é onde ela gosta de viver, descansa. Ali é onde ela pode tirar os seus sapatos e pôr a perna para o alto, coisa que você não pode fazer de uma forma explícita quando você vai visitar alguém. Você não chega na casa da visita, a não ser que você seja muito cara de pau. Mesmo a pessoa te dando liberdade, você não chega abrindo geladeira, mexendo, comendo o que você quer, porque ali não é o seu habitat natural, ali não é a sua casa. E tem muita gente que faz do seu espírito, do seu espírito, do ambiente, o seu habitat natural. E não consegue enxergar as grandezas que Deus tem para a vida dela. Por quê? Porque isso exige mudança. Exige mudar o habitat natural. Exige de você ter perspectiva de coisas grandes para a sua vida, mas também ter atitudes e renúncias
grandes de acordo com aquilo que você vai obter futuramente. Então, vencer o habitat natural desprezível. Israel já tinha feito, ou parte de Israel, já tinha feito da escravidão o seu habitat natural. E quando eu faço de um determinado local, mesmo que seja desprezível, o meu habitat natural, eu começo a criar hábitos em cima desse habitat natural. Peguei mais um conceito aqui, ó. Você sabe o que é hábito? Olha só, peguei um conceito rápido aqui só para mostrar para vocês, ó. Diz assim, ó. Hábitos. Hábitos são costumes que nos dá mais segurança, por sentirmos em um terreno conhecido. Ou seja, o habitat, já está falando do habitat, né? Então, o hábito são costumes que fortalecem o nosso vínculo com o sistema, com o lugar que nós estamos, com o habitat. Então, o hábito fortalece o nosso vínculo com o nosso habitat. Seja ele escravidão, seja ele de derrota, seja ele de fracasso. A pessoa, quando ela faz daquele lugar o seu habitat, ela cria hábitos que fortalecem ela ficar ali. Foi o que aconteceu com alguns de Israel. Preferiam ficar escravos do que enfrentar o problema. Do que enfrentar, o caminho para a libertação da escravidão. E aí diz assim, ó, esses comportamentos é a repetição de um ato que se torna regra. E é isso que significa um hábito. Interiorizar uma ação de forma natural, até ao ponto de tornar-se uma atitude espontânea. Então, olha só, então a pessoa acha aquilo normal. Então, para aqueles, eles não queriam morrer no deserto, então preferiam ficar escravos, mas eles pensavam que iam morrer no deserto. Eles poderiam muito bem passar pelo deserto, sobressair a escravidão e viver uma vida livre. Mas eles já pensavam, vou sair daqui, vou para o deserto, não conheço o deserto, vou morrer lá, então prefiro ficar escravo. Então a pessoa, ela cria esses conceitos e ela acredita que os hábitos que ela começa a ter, levantar cedo, madrugada e trabalhar, enriquecer Faraó e voltar para casa, isso se torna um hábito. Tanto é que chega um momento que ela nem precisa do despertador, ela já acorda automaticamente antes do celular tocar. E aí ela já se arruma, vai para a escravidão e volta. Então isso torna-se um hábito dentro do habitar, que é o ambiente que ela vive, que é o ambiente de escravidão. E aqueles homens então estavam assim. E quando se viram com o novo, quando se viram com um desafio, temeram. E muitas pessoas temem quando se fala em sair do comodismo, sair da escravidão, sair da mesmice, sair do círculo vicioso. Então, quando ela vai interiorizando tudo isso, ela fica presa dentro de um sistema mental que ela não consegue enxergar, que ela não consegue ver, porque é mental. O tempo passa e ela praticou naquele dia a mesma coisa que praticou ontem, se tornando um ciclo. E isso vai se passando semanas, meses, de ano em ano. E quando a pessoa se depara, já se foram 40 anos da sua vida. E é quando ela chega, geralmente, a pessoa que ela está com os seus 35, 40 anos, ela começa a pensar, nossa, se eu pudesse eu faria tudo diferente. Se eu pudesse voltar atrás. Se eu tivesse condições de voltar. Mas aí não tem mais jeito. Aí, como diz o outro, já era.
Mas nós precisamos saber que Deus, Ele pode intervir agora, neste momento. Deus, Ele pode intervir neste momento. Basta você querer. Basta você acreditar que Deus pode quebrar esse vínculo desse habitar de escravidão, de humilhação, e quebrar tudo isso fazendo ou construindo uma nova história. Na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Deus, Ele pode quebrar esse sistema de escravidão. Mas quando Deus quebra esse sistema, aí entra a nossa parte. Nós que temos que quebrar os hábitos que nós criamos dentro de nós. Existem vários tipos de hábito. Por exemplo, existem pessoas que têm hábito de comer doce, não porque gostam, mas porque já foi-se um hábito. Um hábito simples, quer ver? Comer um doce após o almoço. Isso é um hábito. Você não vai passar necessidade ou fome se você não comer um doce após o almoço. Mas tem gente que, se ela não fizer isso, parece que falta algo no dia dela. Eu comi, mas não, eu almocei, mas não comi um doce. Então, esse é um tipo de hábito pequeno, mas os piores hábitos a serem quebrados são aqueles que nós não conseguimos pegar, porque um doce você pega. O doce, vamos supor que esse pendrive é um doce. Você pega. Você pode pôr ali e falar, não quero. Mas e quando o processo está aqui dentro? E quando esse hábito é um comportamento? Então nós precisamos analisar o que eu tenho feito que está me fazendo ser humilhado. O que eu tenho feito que eu não tenho tido êxito? O que eu tenho feito? Quais têm sido meus hábitos que não estão colaborando para o meu sucesso? Quais são os conceitos que eu estou tendo que se tornaram hábitos na minha vida e que eu, por isso, não estou vencendo? Neste domingo, nós iremos falar sobre isso em uma de nossas reuniões. 8 da manhã, no bairro do Ipiranga, na Rua Rio Verde, 1662. Rua Rio Verde, 1662. Como também, às 19 horas, na Avenida Magide Simontrade, 643, no bairro do Simeone. Avenida Magide Simontrade, 643, no bairro do Simeone. E também estaremos online no próprio domingo, no mesmo domingo, às 10 da noite, através do Instagram, Sobrenatural FM 94.5. Eu tenho certeza que Deus vai nos dar direção, nós vamos nos humilhar diante de Deus e Ele vai nos exaltar. Mas para Ele nos exaltar, os 2 primeiros passos têm que ser feitos. Primeiro passo, me humilho diante de Deus. Segundo passo, quebro todos os conceitos, todos os hábitos prejudiciais à minha vida. Para isso, eu tenho que me conhecer. Reunião dos Filhos de Deus, nesse domingo. Eu aguardo você em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Em o nome do Senhor Jesus.